Vamos fazer um risoto comigo enquanto a gente bate um papo? Esses dias eu tava conversando com uma seguidora e ela me perguntou, na verdade, se eu realmente tinha parado de ter as crises de ansiedade e como eu tinha conseguido parar. Então eu queria trazer pra você, nesse vídeo aqui hoje, falar um pouquinho sobre essa questão e te explicar, né? O que é esse parar de sentir ansiedade, nunca mais ter uma crise. E, em primeiro lugar, eu quero dizer pra você que tá passando por esse momento, que eu te entendo. Eu realmente te entendo. E quando a gente tá nessa situação, a gente quer descobrir uma fórmula mágica, quer que essa sensação passe a qualquer custo. De verdade, a qualquer custo mesmo. Então sim, eu entendo o quão desesperador isso é. A ansiedade, ela é fisiológica. O que isso significa? Todos nós, seres humanos, temos ansiedade. Então eu demorei também um tempinho pra entender isso, de que ela simplesmente não ia sumir, só que ela pode sim melhorar. Só que como explicar isso assim em um texto pra uma pessoa? É claro, eu tentei explicar, conversei com essa pessoa, porém eu achei tão importante trazer isso porque é um momento realmente muito delicado, um momento de desespero real. E você falar pra pessoa que ela nunca vai se curar disso, é até desumano falar isso, né? Mas não porque ela nunca vai deixar de ser uma pessoa ansiosa, de ter crises de ansiedade. Porque por causa da questão da ansiedade ser fisiológica. Então ela vai sim ter momentos, ter dias mais ansiosos, talvez até passar um pouco pelo aquele mal-estar que a ansiedade traz. Mas não que isso vá interromper a vida dela, né? Vá parar a vida dela, como provavelmente nesse momento está acontecendo. Quando a gente tem crises de ansiedade repetitivas, ou até crises de pânico, isso paralisa a nossa vida. E esse tipo de ansiedade, a gente consegue sim eliminar da nossa vida, mas não que a gente vai eliminar 100%. Como eu falei, demorou um pouquinho de tempo pra eu entender isso, e mais do que entender, você sabe disso, porém você não quer acreditar. Você não quer aceitar, na verdade, essa é a palavra, aceitação. Então eu tentei explicar isso pra ela, acredito que ela tenha entendido. E depois disso veio o questionamento, né? O que eu faço pra sair dessas crises? E eu quero falar pra você, compartilhar com você o que mais me ajudou a sair dessas crises. E pessoas que eu conversei, coisas que eu li e que fazem muito sentido. Eu acho que isso é exatamente o que tira as pessoas do momento de ansiedade. E quando eu falo desse momento de ansiedade, eu não tô só falando daquela ansiedade paralisante, mas de qualquer uma. Você procrastinar, por exemplo, é uma forma de ansiedade. E eu sempre fui muito procrastinadora. Eu sempre fui o tipo de pessoa que começa uma coisa e não termina. Pra mim, né? Pros outros, eu tava ali de prontidão pra fazer. Que a gente procrastina aquilo que vai mudar a nossa vida, que muitas vezes vai dar um resultado pra gente, né? A gente se auto-sabota. Quando é pros outros, a gente faz, a gente tá disposta, a gente atende a ligação, a gente responde a mensagem na hora. Mas quando é uma coisa pra gente mesmo, esquece. A gente não faz, a gente procrastina. Enquanto o arroz fica aqui cozinhando, vou colocar mais água. Aí vou regando com água de pouquinho em pouquinho. Vou cortar o queijo. Agora vamos falar do principal assunto. É o ponto exatamente onde eu queria chegar nesse vídeo. A coisa que eu fiz que melhor deu resultado pra mim em todas as questões da minha vida. Na ansiedade, na procrastinação, foi sem sombra de dúvidas a rotina. Eu sou o tipo de pessoa que nunca tive rotina pra nada. Eu trabalho por conta, trabalho em casa, então eu entrava a hora que eu começava a trabalhar a hora que eu quisesse, eu parava de trabalhar a hora que eu quisesse. Se eu quisesse ficar de noite até de madrugada trabalhando, eu ficava. Nunca tive esse problema e sempre achei isso um máximo. Nossa, isso sim é liberdade, né? A tal liberdade do digital. Trabalhe quando você quiser, a hora que você quiser, faça o seu horário. Só que não é bem assim. Eu descobri que, na verdade, essa falta de rotina, ela me prendia e não me dava liberdade, como eu imaginava. Olha o tamanhão. Quem gosta de camarãozão. Bom, o risoto ficou pronto. Eu vou finalizar o camarão e misturar no arroz. Deixa eu desligar. Enquanto a gente espera que o camarão fazer, tô na panela aqui, vou dar uma fritadinha. Quero continuar o nosso papo. Quando eu falo de criar uma rotina, é literalmente colocar no papel a sua rotina. Se você é uma pessoa que não tem rotina, que não sabe nem o que significa isso, que, eu tenho filho, eu levo ele pra escola. Tá, mas qual a sua rotina
em casa? Qual a sua rotina no seu trabalho? Você chega, você liga o computador, você responde primeiros e-mails, qual é a prioridade que você dá para os e-mails, qual é a prioridade que você dá para as tarefas que você tem que fazer. Em casa, em casa, serviço de casa não termina nunca. Você tem serviço o dia inteiro, o tempo todo. Qual que é a prioridade? O que você vai priorizar hoje? Então, eu literalmente sentava de manhã com o meu caderninho e escrevia tudo que eu ia fazer. Sim, coisas simples, de fazer o café da manhã, lavar a louça, estender a roupa, tomar banho. Eu escrevia tudo no meu caderno de rotina. E é claro, com o tempo, certas coisas foram ficando desnecessárias escrever. Isso foi na época que eu tava com depressão e que eu não conseguia fazer nada. Mas eu criei essa rotina, né? Aprendi essa questão de escrever, colocar ali no papel. E isso mudou muito a minha forma de enxergar as coisas e de fazer as coisas e de também priorizar as coisas, né? Isso evitou a questão da procrastinação. Eu me senti menos procrastinadora porque estava ali no papel tudo que eu tinha que fazer. Sempre fui daquela pessoa que ia lembrando e ia fazendo, ia lembrando e ia fazendo. Por isso que eu sempre fazia uma coisa e não terminava. Porque, né, no meio de uma eu lembrava de outra e aí esquecia completamente da primeira. Então, se nesse vídeo aqui eu puder te dar um conselho, que esse conselho seja: tenha uma rotina, faça a sua rotina. Escreve no papel o que você vai fazer, o que você tem que fazer e depois enumere as prioridades. Esse é o primeiro grande passo para você parar de procrastinar e para você sair das suas crises de depressão e de ansiedade. Então, vou terminar meu prato aqui e já mostro para vocês como ficou. Muito bom.